Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana estamos aprendendo a lidarmos com os momentos difíceis dos nossos relacionamentos, especialmente a relação a dois e familiar. E hoje nós vamos analisar sobre a ira, né? Como lidarmos com a ira. Talvez você já o saiba, amigo ouvinte, mas a ira em si não é um problema, né? A ira é um sentimento, e sentimento ele existe para ser sentido, não é? Se não existisse o sentimento para ser sentido, ele não seria um sentimento. Então a ira em si mesma não é pecaminosa, não é um problema, e eu até vou lhe apresentar a base bíblica para isso. O problema é quando administramos a ira de maneira indevida. Aí sim ela se torna pecaminosa, se torna um instrumento do diabo para destruir nossas relações e se torna também um veneno contra a nossa própria saúde. Vamos ler Efésios 4, 26 e 24, que diz: irai-vos e não pequeis. Então a primeira parte do texto diz que é possível irar-se e não pecar. E aí agora o texto vai nos explicar como irar-se e não pecar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe para resolver este problema para o dia seguinte. E aí o verso 27, não deis lugar ao diabo. A ira em si não é pecaminosa. Ela é um sentimento muito importante para nos avisar de que a nossa integridade se encontra comprometida, de que o nosso senso de justiça foi afetado, de que a nossa crença interna foi violada. Então a ira ela é muito importante. Agora, ela se torna pecaminosa quando ficamos alimentando-a e não resolvemos o problema. É por isso que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe para resolver, resolva até o final do dia. Até o momento do pôr do sol, diz aqui o texto, resolva até o final do dia de vocês, resolvam a ira. Porque se não o fizerem, diz o verso 27, nós vamos estar dando lugar para o diabo. Quando alimentamos a ira, ao invés de usarmos a energia da ira para resolvermos o problema, Satanás pode se aproveitar daquela ira que nós alimentamos, daqueles sentimentos negativos e nos levar a tomarmos decisões erradas com base na ira, decisões que podem nos custar muito caro. Eu já dei, amigo ouvinte, estudos bíblicos em presídios por vários anos, há vários anos atrás, e eu percebi que nos presídios existem muitas pessoas boas, que na verdade nunca tiveram um estilo de vida criminoso, que merecessem estar lá de verdade, mas por um momento de ira que não conseguiram controlar, acabaram entrando numa briga, por causa do excesso acabaram matando a pessoa ou deram um tombo na pessoa, a pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu, e o indivíduo foi parar no presídio. Então isso é muito perigoso. E se isso faz com qualquer pessoa, em qualquer nível interpessoal, é óbvio que a ira pode ser um veneno para destruir qualquer relacionamento. Não tenha dúvida alguma disso. E a Bíblia nos recomenda, em Eclesiastes 7, verso 9, o seguinte: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Veja, a ira não é um problema, ela é um sentimento que precisa ser sentido, mas quando ela repousa em nós, repousa no íntimo do ser humano, quando o ser humano vive irritado por qualquer coisa, ele está dando lugar para Satanás a todo instante, e a Bíblia diz que essa pessoa por isso é uma pessoa tola. Então está mais do que na hora de abandonarmos esse tipo de comportamento irado. E a Bíblia tem uma estratégia muito interessante para você e eu lidarmos com essas coisas e evitarmos a ira destrutiva.
Tiago 1, 19 e 20 diz assim: todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está aqui o segredo. Quando você e seu cônjuge, ou você e o seu outro familiar forem discutir um assunto, sejam prontos para ouvirem e tardios para falarem. Normalmente, a pessoa que quer falar mais do que ouvir, a pessoa que se apressa no falar é que comete as maiores bobagens e depois palavras soltas não tem mais volta. Elas ferem o coração e a cicatriz pode ser muito difícil de ser curada. Então, sigam este conselho bíblico. Sejam prontos para ouvirem, tardios para falarem e tardios para se irarem. Porque a ira do ser humano não tem nada a ver com a boa ira de Deus. A boa ira de Deus, ela é direcionada para o problema e não para pessoas. Tanto que em Lucas 19, 45 e 46, nós vemos que Cristo, quando viu um comércio no templo, ele expulsou os cambistas de lá. A ira dele foi boa, porque ele direcionou para a resolução do problema e não alimentou para ferir as pessoas e para jogar veneno dentro dele mesmo. Existem vários motivos para algumas pessoas serem iradas o tempo todo. E eu vou especificar alguns desses motivos para ajudar a pessoa a buscar ajuda. Em primeiro lugar, uma pessoa que vive constantemente irada, ela pode ter aprendido isso com o modelo familiar que ela teve. Então está mais do que na hora dessa pessoa entender que a família que ela teve, nesse sentido, não foi um exemplo. E que ela precisa mudar, reescrever a sua história agora familiar, independente da sua família de origem. Pode ser que a pessoa seja muito irada como resultado de necessidades não satisfeitas. Ela vive carente, ela vive necessitada e muitas vezes ninguém consegue satisfazer essa necessidade porque, na verdade, a pessoa tem um buraco emocional muito profundo, então ninguém vai conseguir satisfazer isso. Então esta pessoa precisa também, em especial, de ajuda psicoterápica para aprender a cuidar do seu próprio vazio interno, sem depender tanto das pessoas. Terceiro aspecto, a pessoa pode ser invejosa. E aí, meu amigo, minha amiga, a solução para a inveja é joelhos no chão, pedir perdão a Deus e dizer claramente o seguinte: Senhor, eu sou muito invejoso, eu sou muito invejosa, muda o meu coração maligno, e aí Deus vai mudar. E outra coisa, pode ser que a pessoa esteja constantemente irada, porque ela acumulou muitos abusos físicos, sexuais, verbais ao longo da vida, e isso ainda precisa ser extravasado. Eu recomendo que você busque um psicoterapeuta para que ele lhe ensine a extravasar esta raiva de modo construtivo, a fim de que isso saia da sua mente, saia do seu organismo e você tenha mais qualidade de vida e mais saúde. Essas são algumas das dicas bíblicas e algumas coisas também da psicologia que eu espero que ajudem você a ter uma qualidade de vida, tá bom? Lembre-se, a ira é um sentimento e sentimento tem que ser sentido. Não é pecaminoso, não é pecado, não é errado ter ira. O pecado é não cuidarmos, não direcionarmos a ira para a solução do problema. O pecado é alimentarmos a ira de maneira indevida e não a utilizarmos para resolver os problemas. Quando você não segue as dicas bíblicas, obviamente os seus relacionamentos estarão em perigo. Então siga essas dicas, administre a sua ira da forma correta, busque ajuda psicoterápica se necessário, se você sentiu essa necessidade, porque isso será muito, muito, muito importante para você. E lembre-se, joelhos no chão, pedir ajuda a Deus, o Espírito Santo pode abrandar o nosso coração ferido. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente.
Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.